beleza? Vamos começar então pelas causadas pelos plateumintos. E a primeira doença que a gente vai ver é a esquistossomose. Essa aula, gente, vai ficar um pouquinho longa, porque realmente é muita coisa para falar. Mas vamos lá. A esquistossomose ela é causada pelo Schistosoma mansoni. Esse plateuminto, então, ele tem alguns estágios de vida bem importantes para a gente entender o ciclo. Sempre que eu colocar essas tabelinhas aqui de estágios de vida, a ordem de desenvolvimento segue da esquerda para a direita. Então, do ovo é Cláudio miracídio, que se desenvolve em cercária, que vai dar origem ao adulto. Beleza? Então, aqui é o ovo. Essas duas formas aqui, tanto miracídio como cercária, são fases larvais. E o adulto. Então, vamos lá ver o ciclo. Como que a gente se contamina, né? A contaminação acontece sempre na água. Mas não é ingerindo alimentos contaminados ou água contaminada, não. Como que acontece? A cercária, lembra lá? Ela penetra ativamente na nossa pele. E essa cercária, ela vai estar na água. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor como que ela chegou lá. Mas então, a cercária presente na água, em lagoas, penetra ativamente na nossa pele e acaba caindo então na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, ela vai se desenvolver em adulto. Aqui, ó. Aqui a gente tem a fêmea e o macho. E esses adultos, eles vão se desenvolver em algumas áreas preferenciais. A área preferencial dele é ali na circulação do fígado, perto do baço também. Isso vai ter relação com os sintomas. Então é bom guardar isso. Beleza? Esses adultos, então, eles se reproduzem sexuadamente e geram os ovos. Esses ovos, então, caindo na corrente sanguínea, circulam pelo corpo, atravessam e chegam ao intestino. Por que é importante chegar ao intestino? Porque esses ovos, eles vão sair pelas fezes. Saindo pelas nossas fezes, eles vão contaminar o ambiente de uma forma geral, mas se ele cair num corpo d'água, vai eclodir desse ovo, então, o miracídio, que é aquela primeira forma larval que a gente viu. Esse miracídio, ele infecta o hospedeiro intermediário desse ciclo, que é um caramujo. Principalmente caramujos do gênero Bionfalaria, anota aí, é bem importante. Nesse caramujo, então, o miracídio vai se desenvolver e depois de um tempo vai sair desse caramujo a cercária, que vai então contaminar a gente ativamente caso a gente entre em contato com essa água. Beleza? Pegaram aí o ciclo? Tudo bem. Mas eu dei uma falada aqui, ó, de sintoma, por causa de onde o adulto fica. Quais são os sintomas da esquistossomose? Pode dar náuseas, né, enjoos, dor de cabeça ou cefaleia, dor abdominal, hepatomegalia e esplenomegalia. Marina, o que é isso? A hepatomegalia é um crescimento anormal do fígado e a esplenomegalia é um crescimento anormal do baço. E aí, a gente tem a chamada barriga d'água. Essa doença também é conhecida como isso, barriga d'água. Porque tem esse inchaço, esse crescimento aqui na região abdominal, causado pela proliferação, pelo desenvolvimento do verme ali na região do fígado e do baço. Beleza? E como é que a gente previne? Quais são as medidas profiláticas? Isso aqui, ó, medidas profiláticas, profilaxia, tem a ver com prevenção. São termos bem importantes. Bem, saneamento básico tem a ver com ovo nas fezes, não tem? Os ovos nas fezes contaminam os corpos d'água. Então é muito importante saneamento básico, educação sobre saúde e higiene, não nadar em águas onde haja o caramujo. É bem importante, mas aqui, ó, a questão do saneamento básico é muito importante como medida de saúde pública. É um direito da população. E ainda no Brasil tem grande parte da população que não tem direito, que não tem acesso ao saneamento básico. Beleza? Então vamos à nossa segunda doença causada por plateuminto, a teníase. O agente etiológico da teníase é a tênia, o nome já informa, só que a gente tem duas espécies que podem causar a doença, a tênia solium e a tênia saginata. A diferença entre elas têm diferenças morfológicas, fisiológicas, mas no ciclo o que vai diferenciar elas é o hospedeiro intermediário, principalmente isso. Nós vamos ver então um pouquinho
delas mais pra frente. Aqui, ó, a gente vê um pouquinho a diferenciação. Essa é a Taenia saginata e essa é a Taenia solium. A Taenia solium, ela tem esses rostelos no rosto dela, enquanto a Taenia saginata não. Tem outras especificidades também. O corpo da Taenia, ele é achatado e tem as proglótides, que são essas segmentaçõezinhas aqui do corpo dela. E aí, lá no ciclo, a gente vai ver que a liberação dessas proglótides com os ovos são responsáveis por levar o ciclo para frente. Beleza? Então, vamos lá. Os estágios de vida da tênia. É o ovo, o cisticerco e o adulto. Coloquei aqui 2, um de cada espécie. Mas uma coisa muito importante da tenise é que você sempre vai encontrar só um indivíduo por hospedeiro. Elas são chamadas de solitárias por conta disso. Mas, Marina, como que se reproduz então? As tênias, elas são hermafroditas, beleza? E aí, então, vai liberar as proglótides grávidas com os ovos. Nos ovos, então, vai ter o desenvolvimento larval, né? Tem as larvinhas aqui dentro, vão liberar o cisticerco, também é uma forma, acho que a gente pode considerar uma forma larval da tênia, beleza? E do cisticerco, perdão, a gente vai ter o adulto. Entre o ovo e o cisticerco, tem as oncosferas, que são as larvas que eclodem aqui do ovo. Mas a gente não tem a imagem dela, assim. Vamos ver o ciclo, então. O ciclo da teníase começa como? Como a gente se infecta, nós humanos. A gente se infecta... Oh, perdão, fiz confusão, gente, desculpa. Vamos pensar que a gente tem um humano infectado. Ele vai infectar o ambiente. De certa forma, esse ambiente vai infectar os hospedeiros intermediários, que é o porco, no caso da Taenia solium, e bovinos, no caso da Taenia saginata. E a gente vai se contaminar novamente. Mas vamos ver como que isso acontece mais claramente, né? Porque ele ficou muito geral. A gente se contamina comendo a carne mal passada, mal cozida desses animais, se essa carne tiver o cisticerco. Então, qual é a forma que o humano ingere para desenvolver teníase? Cisticerco na carne. Beleza? Esse cisticerco, então, ele chega ao nosso estômago e ele vai se romper, vai eclodir. Esse rompimento vai fazer com que esteja liberado, então, o escólex, né, que vai desenvolver o adulto. Esse adulto ele vai se fixar na parede do intestino delgado e ele vai ficar aqui se alimentando do alimento, do conteúdo intestinal, dos nutrientes. As tênias, elas absorvem os nutrientes pela parede corporal, isso é importante, elas não têm um sistema digestivo, e elas vão ficar ali. E ali também elas vão se reproduzir e formar ovos. Ovos esses que são liberados nas fezes. Beleza? Então, esses ovos, eles são liberados dentro dos proglótides, que são essas partezinhas do corpo. Então, elas vão se soltando junto com os ovos lá dentro. Caindo no ambiente, essa proglótide resseca e os ovos são liberados, contaminando aqui. Quando aqui eu coloquei o suíno, né? Mas pode ser quando a vaca também vem, no caso da Taenia saginata, se alimentar aqui nessa grama, ela vai se contaminar com os ovos. Então, o hospedeiro intermediário se contamina com os ovos. No estômago desse animal, as oncosferas são liberadas, vão penetrar no intestino delgado e cair na circulação. Aí elas vão ficar principalmente nos músculos. Quando a gente vai lá comer a carne, a gente se alimenta do cisticerco. Beleza? Esse é o ciclo, então, da teníase. Vamos lá. Quais são os sintomas da teníase? Eles estão relacionados a isso aqui, ó. Diarreia, cansaço, emagrecimento, alterações no apetite. Por quê? Porque a tênia, ela tá ali usufruindo, absorvendo os nutrientes.
que a gente usaria. Então, a gente pode ter esse cansaço, emagrecimento e a diarreia por conta do ciclo dela ali no nosso intestino. Beleza? Tem as dores abdominais também, perdão. Também causado pela presença desse parasita ali. Também por conta de ovos, de tudo. Do crescimento da solitária. Se está relacionado a esses sintomas, a gente viu o ciclo, quais seriam as medidas profiláticas? Medidas profiláticas, elas estão relacionadas ao saneamento básico, porque o ambiente ele é contaminado pelas fezes, certo? Então, educação sobre saúde e higiene também, além do controle sanitário das carnes, para garantir que não tenha cisticerco nessas carnes, e por nossa parte, né, o cozimento correto delas. Porque essas demais aqui seriam medidas públicas, né, de saúde pública. Bem, então vamos à nossa terceira doença, que ela está muito relacionada à teníase, que é a cisticercose. A cisticercose ela é causada pela Taenia solium, que é a tênia que tem o porco, né, os suínos, como hospedeiros intermediários. Qual é a diferença da cisticercose para a teníase? Vamos lembrar aqui, ó, o ciclo rapidinho da teníase é esse aqui, da Taenia solium, importante. Uma possibilidade que a gente tem, olha, porque se as nossas fezes são liberadas no ambiente, aqui eu representei por uma grama, mas a gente tendo condições sanitárias, por exemplo, ou mesmo não, a gente pode contaminar nossas mãos, a gente pode contaminar os nossos alimentos, de uma forma geral, frutas, legumes, podem ficar contaminados por esses ovos. Então, podemos nos contaminar a partir disso. Então, pela ingestão de ovos. Então, a anateníase, a gente se infecta pela ingestão da carne com cisticerco. Na cisticercose, a gente se infecta com os ovos. Beleza? Beleza. E aí, então, esses ovos, eles vão para o nosso estômago. No estômago, eles eclodem, liberando as oncosferas. Essas oncosferas, elas caem na circulação. É como se na gente estivesse ocorrendo o ciclo que acontece no hospedeiro intermediário. Essas oncosferas vão para a circulação, onde se desenvolvem os cisticercos. Esses cisticercos, eles vão se alojar na musculatura, assim como acontece no hospedeiro intermediário, gente, perdão, fugiu a palavra. Mas o caso grave de cisticercose é quando acontece o quê? Quando o cisticerco ele se aloja no cérebro, no sistema nervoso central de uma forma. E então a gente tem a chamada neurocisticercose, que é um caso muito grave que pode levar a sintomas ópticos, a sintomas neuropsíquicos e pode levar a sequelas permanentes. Então isso aqui, gente, é muito importante, tá? Muito importante mesmo essa parte. Quais são as medidas profiláticas? As medidas profiláticas também de saneamento básico, certo? De higiene, de saúde. Só que aqui não cabe controle da carne. Aqui vai caber higienização correta dos alimentos e das mãos. Porque o contágio não é com carne com cisticerco, é alimentos ou mãos contaminadas com os ovos. Tô repetindo isso várias vezes porque é muito importante saber essa diferenciação. E aí, então, a gente se previne da cisticercose dessa forma. Acabamos, então, as doenças que eu programei para a gente ver sobre plateumintos. Beleza? Vamos ver agora as dos nematórios. Trouxe duas delas também, mas existem outras, tá, gente? Então, vamos lá. A primeira delas é a ancilostomíase, ou ancilostomose também, você vai encontrar dessas duas formas. O agente dela, o agente etiológico, o agente causador da doença, é o ancilostoma duodenale, que deu o nome à doença, mas também pode ser o Necator americanus. Tudo bem? Então, gênero ancilostoma e Necator. A gente tem alguns estágios de vida que estão representados do ancilostoma. Mas no ciclo também representei o do ancilostoma, utilizando essas imagens aqui. Mas é a mesma ideia para o Necator também. Isso é bem importante. Então, vai ter o ovo, a larva e o adulto. Olha uma setinha aqui dando spoiler para a gente. Como é que a gente se infecta? Como é que ocorre a infecção?
por esses parasitas. Com o nosso pezinho descalço, andando lá na terra, o que que acontece com esse nosso pezinho descalço? A larva, muito importante, a larva penetra ativamente na nossa pele. Beleza? Então a larva vai penetrar na nossa pele ou na nossa mucosa. E aí ela vai migrar para o nosso sistema circulatório. No nosso sistema circulatório, ela vai ficar circulando pelo corpo e ela vai conseguir penetrar nos nossos pulmões. Exatamente. E ao longo de todo o ciclo, a gente vai estar se referindo à larva aqui de uma forma, mas ela sofre várias mudanças, vários estágios larvais até chegar no adulto, beleza? Essa larva, então, ela vai penetrar aqui no pulmão e ela vai subir pela árvore brônquica, passando pela traqueia e entrando no tubo digestório. E a partir disso, então, ela vai conseguir chegar no intestino. Chegando no intestino, essa larva, perdão, essa larva ela vai se aderir aqui e ela vai fazer a muda dela para o adulto. No intestino, o adulto aderido, ele vai ficar lá sugando o sangue desse hospedeiro. Então, se alimenta do sangue do hospedeiro e eles vão se reproduzir. Se reproduzindo, tem a formação de ovos e esses ovos são liberados nas fezes. Certo? Esses ovos, então, vão cair no ambiente, vão eclodir no primeiro estágio larval, vão se desenvolver outros estágios larvais, até que chegue essa larva aqui, que é capaz de penetrar ativamente na gente. Beleza? Então, esse é o ciclo da ancilostomíase ou ancilostomose. Quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas, é sempre importante a gente pensar que os sintomas eles estão associados ao que acontece no nosso organismo. Na ancilostomíase, a gente tem fraqueza, cansaço, sangue nas fezes e anemia, levando a ter uma pele amarelada. Por quê? Porque o ancilostomo, ele tá sugando o nosso sangue, certo? Então, tem nutrientes naquele sangue, tem a importância do oxigênio. Então, aqui, ó, a gente perde ferro porque vai estar perdendo ali hemácias e vai gastar mais ferro para produzir mais hemácias. Essa questão toda. Sangue nas fezes, porque a gente tem um parasito ali na nossa mucosa intestinal e aderido a isso pode sair sangue, né, da ferida que esse verme causa. E essa questão da pele amarelada está relacionada à anemia, à perda de sangue, mas ela dá origem a um nome que essa doença também é conhecida, que é de amarelão, por conta dessa pele amarelada. Beleza? E aí, como que a gente vai poder prevenir da ancilostomose? Saneamento básico, que a contaminação ocorre por ovos que originaram das fezes, que contaminaram o ambiente, deram origem às larvas que vão penetrar na nossa pele. E o uso de calçados. Então, saneamento básico aqui, como algo de saúde pública, né? Responsabilidade estatal, do governo. E o uso de calçados, principalmente em regiões que a gente sabe que pode ter a ocorrência desses animais, é importante, que aí eles não vão conseguir penetrar na nossa pele. Beleza? E a nossa segunda doença causada por nematóide, a última doença que a gente vai ver hoje, é a ascaridíase. Ascaridíase, esse nome vem do seu agente etiológico Ascaris lumbricoides, mais conhecido como lombriga. Então, a lombriga famosa, ela é um nematóide. Beleza? E quais estágios de vida estão relacionados à doença? O ovo. A larva aqui, nessa imagem, não era a melhor, mas a larva, ela tá dentro do ovo ainda. Mas ela vai eclodir e vai ter suas consequências, né? E vai se transformar no adulto. Beleza? Vamos conhecer o ciclo, então. Como que a gente se infecta? A gente se infecta por via oral. Marina, a gente come grama? Como que é isso aqui? Não, a gente não vai comer a grama em si. Mas é porque os ovos, eles infectam o ambiente de uma forma geral. Então, pode ser
o ambiente físico mesmo, em que às vezes talvez a gente encoste em uma parte contaminada e leve à boca, ou então pode ser os nossos alimentos que vão estar contaminados, certo? Todas essas doenças em que a transmissão, a liberação dos ovos ocorre nas fezes e a contaminação, e nós humanos nos contaminamos também por esses ovos, a gente tem que ter muito cuidado para não manter o ciclo de infecção. Porque é muito fácil, se a gente está liberando esses ovos nas fezes, as nossas mãos podem estar contaminadas e podemos contaminar o nosso ambiente. E aí mantém esse ciclo, beleza? Mas vamos lá então. Nós nos contaminamos por ovos. São alimentos e água contaminados por ovos. Esses ovos, eles vão no intestino e as larvas vão, e esses ovos vão eclodir lá, né? E vão liberar as larvas. Essas larvas, elas têm a capacidade de penetrar no epitélio intestinal e cair na corrente sanguínea. Então, cai na corrente sanguínea essas larvas. E assim como aconteceu lá na ancilostomíase, essas larvas, elas penetram no pulmão, sobem a árvore brônquica, passam pela traqueia e entram no sistema digestivo, indo novamente para o intestino. Dessa vez no intestino, o que vai acontecer? A larva vai se desenvolver no adulto. Esse adulto tem fêmeas e machos, né? Eles vão se reproduzir sexuadamente e vão produzir os ovos, esses ovos aqui, que vão ser então liberados nas fezes, dando a origem aqui, né? A manutenção a esse ciclo. E quais são os sintomas da ascaridíase? Quando você vai saber que você vai ter lombriga, você vai sentir o quê? Desnutrição e pode ocorrer também a obstrução intestinal. Desnutrição por quê? Porque o verme, né, o ascaris, ele tá lá absorvendo nutrientes que você deveria absorver. Além de que a presença desse verme lá, ele pode alterar completamente a sua função intestinal. E se você tiver muita lombriga, muita mesmo, elas podem obstruir o seu intestino. E isso é muito perigoso mesmo. Isso pode ser até fatal, a obstrução intestinal. Porque se ocorre o rompimento do intestino e o extravasamento de material fecal para fora do intestino, a gente pode ter processos, pode infectar outros órgãos, pode ter processo inflamatório, pode chegar a um processo até de necrose. Então, é muito perigoso isso aqui. Beleza? E as medidas profiláticas associadas a saneamento básico, educação sobre saúde e higiene e higienização correta dos alimentos e das mãos. Assim como os sintomas estão associados ao que acontece dentro do nosso organismo, as medidas profiláticas elas estão associadas, né, a todo o ciclo. A movimentação do parasita, como que isso acontece. Beleza, gente? Então foi isso que eu trouxe. Além de aprender o ciclo bonitinho, quais são as formas que infectam a gente, quais são as formas que acontecem dentro do nosso organismo, né? Quais as transformações ali de larva para adulto, onde é que fica é muito importante, porque vai ter relação com os sintomas, qual a forma que contamina o ambiente, se tem hospedeiro intermediário, tudo isso é muito importante. Mas nessa parte é muito importante também a noção de que as medidas profiláticas, principalmente nessas que eu mostrei, elas têm muita relação com saneamento. E saneamento, até hoje no Brasil, grande parte da população não tem acesso a ele. É esgoto, a tratamento de esgoto, água encanada, não tem. Então, grande parte da população ainda está sujeita a isso. E não só porque nessa região tem o verme, mas porque as condições sanitárias daquela região permanecem deixando que o verme continue ali, que a população continue se infectando. Beleza? É uma questão social muito importante também, além de epidemiológica. Mas de qualquer forma, como sempre, se restarem dúvidas, estou à disposição de vocês. Temos a lista de exercícios com várias questões sobre as doenças. O Enem cai bastante isso. E a resolução de exercícios também tá lá. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês e muito obrigada.